Gloria a Dios. Yo no veo. Gloria a Dios, buenas noches. Paz. Gladys María Branchet. Vero Pachado. Vero Fabián Asconi, Dios les bendiga. Paz. Tenemos Bendiciones. Fabián, el hermano de la iglesia propia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los hermanos que están conectados. Bienvenidos al lugar para adorar, bienvenidos a esta noche en la que nos encontramos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente compartiendo este espacio que Dios está permitiendo en estos tiempos, que nos encontremos en lugares distintos. ¿Ya pensó eso usted? Dios nos está probando a todos y está preparando su iglesia y está permitiendo que en estos tiempos, bienvenida Dalma y familia. ¿Con quién más estás, Dalma, ahí en tu casa? Dios te bendiga, Dios los bendiga. Recién empezamos, Dalma. Dios está permitiendo esto, que nos encontremos. Hey, bienvenida Sole y familia, Dios los bendiga. Sole, Miguel, Tatiana, Amén. los chicos. Gloria a Dios. Decíamos, es habitual escuchar hoy frases relacionadas con que se han querido cerrar iglesias, pero en realidad las iglesias, se ha cerrado una iglesia y se ha abierto una en cada hogar. Y esa frase es muy cierta, es muy verdadera. En cada uno de los hogares hoy se está orando más, se está leyendo más de la Biblia, se está buscando más, y en cada uno de los lugares Dios nos está llamando de manera especial a reflexionar de una manera distinta y a ver la realidad desde otro punto de vista. Nosotros aquí, junto con Fátima, junto con Natanael, el grande y obediente, estamos como la mayoría en la Argentina, ¿verdad? Y en gran parte del mundo. Estamos en casa haciendo las tareas que debemos hacer. Quienes podemos salir a trabajar, la mamá cuidando del hogar, ayudándolo a Natanael con todas las tareas que tiene para hacer, que son muchísimas, y en las que puedo aportar algo, a veces aporto algo. Pero Dios, decíamos, nos está tratando de especial manera, porque esta es una realidad distinta, y a partir de ahora este mundo ha cambiado y ya está transformado. Tenemos que rogarle mucho a Dios para que nos muestre cómo es que debemos movernos de ahora en más. Amén. Amén, Fati. Amém, glória a Deus. Aí escrevia Vero, está com Tadeu. Olá, Tadeu, Deus te bendiga. Paz, Tadeu. Dalma, que está com guarda em sua casa, sua irmã. Deus les bendiga. Felicitações, que são titias. Titias se diz aqui? Tias. São tias. Titias se diz no Brasil. São tias. Lindo bebê. Vitória de Alanis. Deus te bendiga, querida. Paz, Bem-vinda. Paz do Senhor. ¿Está bien la música de fondo Sí, así? yo pregunto. Cuéntenos, a ver si está bien. ¿Está muy alta la música? ¿Nos escuchan bien? Bien, mientras vamos chequeando algunas cuestiones técnicas para que todo salga de la mejor manera posible. Estos cultos tienen un formato distinto. Estos cultos nos obligan a buscar más,
estos cultos nos obligan a que veamos cómo nos vamos a plantar frente a estas nuevas realidades, decíamos hoy. Hoy por la mañana compartíamos en el grupo de hermanos de la iglesia Lugar para Adorar, compartíamos una palabra relacionada con la oración y la queremos compartir brevemente. Ahora aquí por lo menos los versículos que veíamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde dice: orad sin cesar. Amén. Y el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que en secreto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Esta palabra relacionada directamente con la oración nos invita a estar en contacto con Dios Padre, nos invita a estar tomado de la mano de nuestro Creador, nos invita a orar por aquellos que nos aman, pero por sobre todas las cosas por aquellos que no nos aman, por aquellos que no nos quieren, porque si no, ¿cuál es la gracia? Dijo Jesús, si no, ¿qué estás haciendo de distinto que el resto del mundo, verdad? Entonces, esto es lo difícil y esto es lo que Dios está tratando hoy en nuestro corazón. Está tratando que en esta oración que nosotros hacemos, nosotros podamos orar los unos por los otros y orar por aquellos que no conocemos, por aquellos que están sin pensar bien de nosotros, por aquellos que están hasta odiándonos, hasta diciendo, hasta dando falso testimonio por nosotros. Por ellos tenemos que orar. Hoy a la mañana pedíamos oración por varias personas en el grupo y veíamos cómo Dios iba a lo largo del día, Dios iba tocando cada uno de esos corazones y iba respondiendo por esas oraciones que hacíamos. Y las que faltan responder, gloria a Dios, las esperamos en breve. Y una oración puede ser por sí, la respuesta, puede ser por no, o puede ser espera el tiempo de Dios, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Entonces, en el mientras tanto, nosotros debemos seguir con fe orando para que nuestro Padre, cuando nosotros oramos en lo secreto, un día nos recompense públicamente. Amén. Amém. Gloria a Dios. Passarinho fuerte lá, amém. Estamos aqui com o Natanael também participando do culto. A Natanael se ríe porque yo digo secreto. Me equivoqué, gloria a Dios. Queremos seguir saludando. Vitória está em Castelar. Amém. Nos escrevi aí. Raulito Castro, irmão Raulito, Deus te bendiga. Bienvenido, Gracias Raúl. por acompañarnos. Rubem Marisol, Charlos, pastores de Pastel. Paz, Dios les Dios los bendiga. bendiga. Los hermanos pastores de la misma denominación nuestra. El pastor Guillermo Rechensheimer, Dios los bendiga. Paz, pastor. Saludos a Betiana, a las chicas. Laura Ledesma, Dios te bendiga, querida, bienvenida.
Interessante esse tema que estava falando Rubem, não? Dos fatores importantes na vida do crente, o amor e a oração. Espiritualmente, há uma guerra para que nós outros não sintamos amor. Espiritualmente, há uma guerra aqui sucedendo agora ao redor de nós outros, porque a palavra do Senhor dijo que o inimigo está ao redor de cada um de nós outros, buscando a quem pueda tragar. E a maneira que ele consiga tragar muitas vezes a los cristianos e muitas vezes sacar a nós outros do objetivo que nós outros temos, da meta que nós outros estamos tendo, do blanco, não? Que é a salvação de nossas almas, que é obedecer a Deus, porque nós outros que amamos a Deus, não poder obedecer ao Senhor em todas as coisas, quando nós outros fajamos com Ele, é muito triste e causa um peso em nossa alma, em nosso espírito. E não é verdade? Amém. Quando nós outros não podemos obedecer e derramar o amor que o Senhor puso em nosso coração, quando nós outros nos cerramos por alguma razão, por algum motivo, e nós outros não podemos derramar esse amor, nós outros nos quedamos aí como que avergonzados, não? Quando nós outros fajamos para o Senhor, nós outros nos quedamos em um rincão como alguém que está em penitência, verdade? Muitas vezes não podemos sequer levantar nossos olhos ao Senhor e dirigir a Ele uma oração, porque o inimigo de nossas almas nos está acusando porque nós outros fajamos. Nós somos humanos e fajamos, e eu especialmente quero agradecer a todos os hermanos da igreja que estiveram orando por mim, a Marisol, que hoje me mandou mensagem, estávamos falando e disse, bueno, eu vou orar por vós, assim que eu tive uma melhora bastante grande de las 3 da tarde até o momento que me banhei e estar sentada cá, porque tinha um dolor muito grande na cervical. Ana Vilches, Deus te bendiga. Amém. Bem-vinda. Tinha um dolor muito grande na cervical e na cintura. Ai, pero a irmã, a pastora, ela se enferma? Sim. Eu me enfermo porque eu sou humana, de carne e hueso, e esse evangelho que a gente predica que uno não se enferma e que pode ser, se Deus te dá a graça de não enfermar-se nunca, amém, glória a Deus, pero o resultado hoje em minha coluna é um resultado desde antes de muito tempo de não cuidar da postura, não? Que nós outros não pensamos nessas coisas. Às vezes Natanael quer levantar algo pesado e eu digo, mira, hijo, cuida tu postura, cuida tu coluna, porque mais tarde é que uno vai sentindo, verdade? Com o passar de los anos, nós outros começamos a sentir o efeito da falta de cuidado em nosso corpo. E na verdade eu sou muito agradecida a Deus, porque Deus me ha sanado de dolências terríveis, de dolências muito graves, como leucemia, como tuberculose. E ayer no grupo do ministério onde nós outros servimos, compartia um pastor, ele havia pedido oração por um chico que tinha um tumor no cérebro, se diz acá? No cérebro, e estava desahuciado por los médicos. E vino um pedido, levantar o volume da música ou do micrófono? Estão escutando bem, sim, o micrófono ou a música? Para levantar o volume. A ver se nos contestam. E esse pastor havia pedido oração e dizia, orem por
porque los médicos desahuciaram, disseram que não há mais nada que fazer. E era um jovem esse chico. E a Sherry lhe puso, isso foi na semana, a Sherry lhe puso o mensagem agradecendo que quando foram fazer as análises novamente para a cirurgia, o chico não tinha mais o tumor. Amén. Assim que esse é o Deus que nós outros servimos, verdade? Pero não quer dizer que nós outros não nos vamos a enfermar nunca. Ojalá, glória a Deus para aquele que tem uma saúde perfeita. Pero alguma coisa sempre nos vai molestar, não? Há pessoas a quem o inimigo ataca, o mundo espiritual le ataca no corpo, não? Com algumas enfermidades, com alguns dolores. Por exemplo, o inimigo não pode del micrófono, decía. Sí. En el general tienes que dar volumen. Bueno, gracias, Dalma. El enemigo não pode, muitas vezes, hacernos pecar em las áreas onde ele nos tinha atados. Aí melhorou o volume? Então, por exemplo, o inferno comigo não pode mais trabalhar com os vícios, nem com o cigarrillo, nem com a droga. Então, ele já não tem mais poder nesta área, porque é uma área que foi totalmente sanada por Deus, graças ao Senhor, amém? Então, eu recebo muitos ataques em meu corpo, em minha saúde. Rubem recebe ataques em sua vida de outra maneira. Quizás vos está sendo atacada hoje em tu trabalho, ou em tu mente, em tus emoções, em tus pensamentos, ou quizás também em tu saúde. E a palavra diz que todo o tempo, Rubem comentava aí sobre a oração, que devemos orar como? Quanto? ¿Cómo cuánto? Todo o tempo. Todo el tiempo. Isso você pergunta? Sin cesar. Agora cachou a ficha. Gloria a Dios. Bueno, hermano Raúl, já vai melhorar. Que lástima. Bueno, pero nós outros recebemos tus mensagens e está chegando aqui. Agora está bem a voz. Bueno, muitas graças, Vitória. Verônica Lobos, Deus te bendiga. Bienvenida, paz, Verónica. Bem-vinda. Saludos a la familia. Então, bueno, estas coisas que a vezes nos agarram e uno, viste, pensa, pero se eu estou yendo à igreja, como pode ser que eu me enferme, ou que isso, ou que passe aquilo, ou que passe aquele outro? Bueno, as coisas sucedem, é normal. O que não podemos é quedar-nos da maneira que estávamos, sim? Bom, hoje, a Cher estava muito dolorida na cervical, na cintura, pero hoje, a igreja entrou em oração, nós pedimos oração no grupo, e hoje, hasta as 3 da tarde, eu estava acostada, com muito dolor. Pero depois, eu me levantei, bueno, e me banhei, começamos a preparar as coisas, Rubem vino, puso as luzes, começou a arreglar todo, e eu me banhei, e quando saí do banho, eu saí caminhando normalmente, porque de outra maneira eu não poderia estar sentada aqui. Soledad Pontibecha, bem-vinda, Deus te bendiga. Bienvenida, Soledad. Dios Então, te bendiga. as pruebas são por tempo, não? Graças, Vero, Deus te bendiga também. As pruebas são temporais, as enfermidades são temporais. Graças, Analia, beijo grande para vós também, Deus te bendiga. E essas coisas que nós outros muitas vezes não entendemos, como sucedeu tudo isso, todas essas enfermidades, todo esse vírus, se han muerto pastores. Pastor comentava no grupo, a Cher, dizia, há muerto pastor que até o final de sua vida, ele mal podia falar e mal podia respirar, e ele estava intercedendo por la gente no hospital. Porque este é o papel nosso, de aqueles que Deus ha chamado, que ha sacado de las tinieblas a la maravillosa luz. Este es el papel nuestro, es guerrear y pelear una buena batalla. Muchas veces
Nosotros batallamos y peleamos con nuestro prójimo porque aflojamos en la oración o aflojamos en la lectura de la palabra. Pero una cosa es cierta, que si vos estás orando y estás leyendo la Biblia, vos sos otra persona. Entonces, el enemigo de nuestra alma hace todo para que nosotros no lo hagamos. Para que nosotros no leamos la palabra, para que nosotros no escuchemos, para que nosotros no cantemos, para que no adoremos. Y esas cosas todas son parte de la vida del cristiano. Si nosotros orar es como respiración de nuestra alma, de nuestro espíritu. Si nosotros no oramos, nuestra alma, nuestro espíritu no está respirando. Entonces, ¿y qué es la oración? Es la charla con Dios. Es charlar con Él, es contar cómo fue tu día. Gracias, Sol, bendiciones. Es contar cómo estuvo tu día, es contar lo que estás sintiendo. Es pedir una oración, un auxilio a nuestros hermanos, a tu iglesia, a tu pastor. Porque nosotros no somos superhombres y supermujeres, la Mujer Maravilla y el Superman. No, nosotros también necesitamos que la iglesia interceda por nosotros. Y yo por eso estoy agradeciendo a todos ustedes que oraron por mí, que oraron por nosotros, porque gracias a Dios ya hoy soy otra persona. Entonces, es así que el Señor va trabajando con nosotros. Y a veces Él permite. Hoy a la tarde hablábamos con Natanael sobre este tema de la oración. A veces es difícil con los chicos porque a los chicos les gustan otras cosas, ¿no? Les gusta ver los dibujitos, les gusta salir a jugar, les gusta disfrutar, les gusta esto. Y cuando llega el momento de la lectura de la palabra o cuando llega el momento de la oración en la casa, que el papá o la mamá le dice tenemos que hacer esta tarea, el chico por ahí tiende a hacer, ¿no? Y entonces uno debe explicarle, debe contarle este mandato que Dios nos da, que nosotros como papás debemos cumplir para con ellos. Y esto lo charlamos siempre en la escuelita bíblica. Y la cuestión es que los chicos deben orar y deben aprender de la palabra de Dios para cuando sean grandes no se olviden y no se desvíen del camino. Y que ellos, mientras tanto, mientras son niños, puedan ser cuidados, protegidos de una manera especial y de una manera distinta. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos la responsabilidad como adultos mayores de enseñarles a nuestros hijos, y que era lo que hablábamos con Natanael por la tarde. Yo tengo la responsabilidad, el mandato de Dios de enseñarle a orar, de instruirlo en la palabra. Y si no lo hago, estoy desobedeciendo. Si yo no lo hago, estoy trayendo maldición para mí y para toda mi familia. Entonces, cuando uno se desvía de la oración, por eso dice la palabra orar sin cesar. Ahora, ¿cómo es esto de orar sin cesar? ¿Tenés que estar permanentemente de rodillas encerrado en la habitación? Bueno, pues no. Esto que hablaba Fátima. Nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en lo que decimos, debemos estar permanentemente atados a la palabra de Dios. Y debemos estar en nuestro pensamiento guiados por el Espíritu Santo. Y debemos estar en las acciones guiados por el Espíritu Santo y guiados por Dios. Ahora, el ser humano a veces lo puede lograr y a veces no. Esto que decía Fátima. A veces se puede lograr y a veces no. Mas cuando no lo puede hacer, mas cuando se encuentra flaco, cuando se encuentra sin las fuerzas suficientes, pues debe tener la sabiduría, el entendimiento, la humildad de recurrir a quienes están en mejores condiciones en ese momento para poder orar. A veces uno no se da cuenta y a veces Dios trata con uno de esa forma
para que ese orgullo que se tiene termine de caer por tierra, termine uno de echarlo, de mandarlo embora, como dice Fati, y se dice en Brasil, así, va embora, así, va, salga de acá. Ese orgullo de no pedirle a un hermano, de no pedirle a un pastor amigo, conocido, o de no pedirle a alguien de la iglesia, decir, pueden orar por mí, porque no me encuentro hoy en condiciones. O a veces hasta uno se olvida de pedir. Bueno, ese es el Porque tema. pasó conmigo. A veces uno no lo quiere hacer y otras veces no tiene la fuerza y no encuentra la forma de cómo pedir ayuda. Sole me dice ayer, que es una hermana aquí de la iglesia, dice, ¿vos te pusiste en el grupo? Porque no sé, estábamos intercambiando mensajes y le conté, ella preguntó cómo estaba, dice, hoy tengo un dolor de cintura en la cervical. Y ella me dice, ¿y no pediste en el grupo? Y yo digo, ay, me olvidé, ¿viste? Porque hay cosas que también nos pasan despercibidas. Às vezes uno está orando y buscando y se olvida de pedir. Bueno, quiero saludar a los hermanos que entraron ahí. Facundo Gutiérrez, Dios te bendiga, querido. Gloria a Dios. ¿Cómo estás durmiendo, Facundo? Facundo fue papá ahora poco y... ¿Está dormindo, Facundo? No te duermas mientras escuchas la prédica. Vanessa de la Mano, ya de 9 de julio, bienvenida, Dios te bendiga. Adrián Vanessa. Cerda, de Carlos Casares, querido hermano, Dios te bendiga, Dios qué alegría tenerlos. Amélia Belinzan, que também passou por aí. Paz, Deus te bendiga, querida, bem-vindas. E é um tema isso todo, não? Porque há muitas formas que nós outros, às vezes, nos passa despercebido pedir oração. E outras vezes não pedimos por vergonha. Ai, mas se eu pido oração, eu, por exemplo, e nós outros que estamos pastoreando a igreja, que passa se eu pido oração a los hermanos? Vamos dizer, ai, pero a pastora se enfermou. Sim, se enfermou. E por isso a palavra diz que temos que orar uns por los outros, verdade? Amém. E que bueno que nós outros podemos contar com este pueblo, com estes hermanos. Muito pouco, disse Facundo, que está dormindo. Vamos orar. Vamos orar para que o bebê te deje dormir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya va a pasar, va a pasar. E essas coisas que nós outros muitas vezes deixamos passar e sofrimos aí alguns dias, e sendo que às vezes era algo espiritual. Porque há enfermidades que são físicas, pero também há ataques que são espirituais. E hoje, Rubem tinha para compartilhar sobre o amor e sobre a oração. E eu dizia, Senhor, de que vamos falar hoje? E a única palavra que venia era, não matarás, não matarás, não matarás. E é um dos mandamentos do Senhor. E eu disse, ai, Rubem, não tem nada que ver isto que vos vas a comentar com o que eu vou com a palavra que Deus me deu. Pero quando ele começou a falar, o Espírito Santo me disse, se há amor e há oração, não há como matar a um hermano ou a uma pessoa ou a um inimigo, verdade? Porque se nós outros estamos amando, estamos orando, estamos recebendo o amor do Padre, recebendo perdão para nossos erros e também recebendo as condições de perdonar. Porque muitas vezes uns diz assim, eu quero perdonar, pero não me sale, não puedo perdonar. Não, já não passou isso com vocês? E às vezes passa comigo, porque às vezes uma pessoa te trata mal ou passa algo, desentendimento, e nesse momento é onde o mundo espiritual aproveita a brecha. Não, nós outros temos que tratar de tapar as grietas, porque o inimigo de nossas almas, o mundo espiritual do inferno, ele está sempre buscando, como eu dizia antes, ao redor a quem pueda tragar. E ele se mete em las pequenas grietas, em las brechas, em los errores que cometemos, em las fallas, em la desobediência. Esses são os canais que o inimigo encontra para meter-se em nosso casamento, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida sentimental, em nossas emoções e muitas vezes hasta em nossa saúde.
Havia um pastor de Longchamp, pois é, de Longchamp, e ele vino a predicar na igreja de Pinto aí, do pastor Herrera, e ele estava falando um domingo à manhã, cerrando uma campanha, e ele disse duas coisas muito interessantes que me quedaram marcadas, viste? Disse, quando você estás enfermo e quando te passa algo grave, tens duas opções. Ou você estás em pecado, ou você está sendo provado. São duas maneiras de que muitas vezes uno pode enfermar-se. E se é prueba, uno está na prueba, pero não perdeu a fé, não perdeu a esperança, está orando. E mais temprano ou mais tarde, a bendição, a cura, a sanidade chega a nós outros. Mas se estamos em pecado, mientras nós outros não reconhecemos e mientras nós outros não nos arrepentimos e não deixamos o pecado, não sucede a cura e a sanidade. He visto muitas vezes pessoas serem sanadas de tumores, de câncer, depois que puderam liberar perdão. Pessoas que estavam desahuciadas por los médicos, que chegaram à igreja cargada por outras pessoas, e a enfermidade dessas pessoas era absolutamente espiritual. Era uma raiz de amargura que foi quedando aí e que foi crescendo. Muitas vezes as raízes de amargura se metem aí e se quedam aí. Nós outros como somos como um árbol, como disse a palavra, que somos como um árbol plantado em las márgenes de um rio, estamos recebendo água de vida. Mas muitas vezes uma única raiz, se pode enfermar por algo que passou. E através dessa raiz começa a entrar outras bactérias e outras coisas e que vão prejudicando o árbol. As hojas se vão ponendo amarillas e os galhos se vão ponendo com algum hongo e os frutos de repente se começam a contaminar e quando vos vês, o árbol está todo lleno de hongos y termina muriendo si uno no hace un tratamiento, una limpieza, ¿verdad? Cuando veíamos hoy por la tarde este tema de la oración, estaba relacionado directamente con la vida del cristiano, de cuando uno comienza en la transformación del cristiano, porque cuando uno está en el mundo y después de repente acepta a Jesús como su Salvador, ahí comienza una nueva vida. Y esta es una de las tareas que tiene que realizar en la nueva vida. ¿Pero qué es la nueva vida? Esta nueva vida es aquello que cuando yo acepté a Jesús, decidí dejar todo para atrás, decidí despedirme. Ahora, nuestra carne va a querer seguir haciendo lo mismo, pero nuestro espíritu, alimentado por la oración, es el que nos va a ir guiando a esos cambios que vendrán en nuestras vidas. Ahora, esto es fundamental y es central porque Jesús hace un antes y un después en nuestras vidas, como lo hizo en la historia de la humanidad. Y la oración es ese alimento que nos va ayudando a seguir adelante todos los días, a mantener ahí nuestra fe en alto, nuestra fe firme, que va a ir transformando la manera de hablar, que va a ir transformando la manera de vestir, que va a ir transformando la manera de hacer las cosas. Y charlábamos ayer con un hermano sobre esta importancia de orar y la importancia de congregar, de ir a la iglesia. ¿Qué es esto? De estar hablando de las cosas de Dios. Nosotros estamos quizá haciendo esta prédica de una forma informal, de una forma distinta a como se realiza habitualmente en una iglesia, más de entre casa, más de entre nosotros, de ida y vuelta, más de charla en familia. Pero la verdad es que esta oración
es la que nos va guiando a través de lo que Dios nos va hablando, de cómo es que debemos ir transformando y cambiando nuestras vidas día a día. Charlábamos ayer con este hermano de las cosas que nos gustan, pero también hablábamos de las cosas que debemos hacer. Hay cosas, decía un pastor, predicaba y decía, ¿te gusta tal gaseosa? Sí. Ah, bueno, ¿te sirvo? No. ¿Pero te gusta? Sí. ¿Y entonces te sirvo? No. Pero vos sos o te hacés. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Y entonces tomá. No, no puedo. ¿Pero ¿y por qué no podés? Porque me hace mal. Porque me hace mal. Porque eso me hace daño. Entonces, para mí fumar era un placer, era algo bueno. Y bueno, con el correr del tiempo lo fui dejando, pero me gusta fumar, claro, ¿sí? Pero ¿es bueno para mí? No, no es bueno para mí. No es bueno para mí, no es bueno para ella, no es bueno para él. Pero no si dejas al Señor, volvés a fumar. Ah, entonces nuestro freno. ahí está el tema. Ahí está el tema de la transformación del Jesús antes y después en nuestras vidas, de orar, de congregar. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, no, eso de ir a la iglesia, viste, no es para mí, no es muy de hombres eso de ir a la iglesia. Que vayan las mujeres. Vio que en general en la iglesia hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. Parece que las mujeres tienen más necesidades que los hombres. Y en realidad lo que hace la mujer, en definitiva, es ser menos orgullosa que el hombre y salir a buscar aquello que está necesitando esa familia o que está necesitando la vida. Sí, porque las mujeres, nosotras, somos más emocionales. Entonces, nosotros llegamos antes a Cristo por eso, porque somos emoción. Pero ellos que son más razón, ellos siempre tienen, y es de ellos que ellos pueden, que ellos van a seguir y que van a conseguir. Entonces, bueno, muchas veces van dejando para más adelante, y sufren muchas veces cosas que no necesitarían pasar por ese tiempo de no querer estar. Si vos me preguntás la primera vez que yo llegué a la iglesia si yo tenía ganas de quedar, no, yo no tenía ganas de quedar. Pero cada vez que yo quería irme de la iglesia, yo llegaba, daba mi dolor de cabeza, me daba sueño, me daba no sé qué. Mas cada vez que yo llegaba a la iglesia, un día no salía en el medio del culto porque me daba vergüenza, otro día porque no podía salir, que era como si yo estuviera pegada en la silla. Mas si ustedes me preguntaran las primeras veces que yo llegué a la iglesia, si yo quería quedarme, no. Y tampoco creo que los hermanos que están ahí nos escuchando, si ellos tuvieran muchas ganas de quedarse también. Porque hay un mundo espiritual que está peleando. Jesús nos está chamando, pero hay un mundo espiritual que nos está tirando para atrás para que nosotros no lleguemos a vivir las liberaciones y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque nosotros, mira, no estamos predicando un evangelio de prosperidad, pero estamos predicando que hay un Dios que Él quiere bendecir tu vida, Él quiere sacar de nosotros essas coisas que se hicieron raízes em nós outros e que nos estão enfermando. Ou seja, pode ser vício, pode ser, não sei, a prostituição, pode ser o rancor, pode ser a depressão, pode ser o pânico, pode ser a enfermidade, tanta coisa, não? Amém. Amém. Um montão de coisas. E que se nós outros não chegamos à presença dele e não hacemos um esforço para estar, nós outros nunca vamos a estar. Era lo que decía Rubén. Bien, y concluyendo con este tema en Romanos 8:26, dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amém. Entonces, muchas veces nosotros en la oración pedimos cosas que no tienen sentido y gracias a Dios por aquellas respuestas que no llegan, porque nosotros pedimos cualquier cosa a veces. Esa es la verdad. Perdimos nuestra voluntad. Bueno o mala, lo pedimos lo que queremos, ¿no? Y Dios da lo que Él sabe que es mejor. Amén. Amén. Nosotros pedimos lo que queremos y Dios nos da lo que necesitamos. Amén. Así que le digo por los hermanos que están pidiendo el cambio de auto, que están pidiendo algunas cuestiones materiales, si no es necesario, si no es el plan de Dios en este tiempo, el Espíritu Santo intercederá delante del Padre con gemidos indecibles para llevar delante de Él aquello que nosotros estamos necesitando en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que nuestra vida sea transformada, sea mejorada, sea un lugar de crecimiento. Amén. Saludamos a Camila Aguilar, que ahí chegou a hora. Bienvenida. Bienvenida, Camila. Deus te Dios bendiga. te bendiga. Gloria a Dios. Y eso que Rubén decía, muchas veces nosotros estamos orando por un auto, por un trabajo nuevo, por otras cosas. Y está bien que nosotros queramos crecer. Nosotros está en nuestro ADN, está el deseo de progresar, de crecer, de aprender, de tener cosas lindas. Pero muchas veces nosotros estamos queriendo isso que é para suprir aqui dentro de nós outros algum vazio ou algo que não anda bem. E aí nós compramos isso e hacemos aquilo, pero nunca nos realizamos totalmente. Então, o que Deus muitas vezes quer, e nós no Brasil se diz nos emburramos com Deus, não? Nós nos enojamos com Deus e nos vamos, viste, e lhe damos a espalda porque Deus não deu a nós outros o que quizás nós outros estávamos pedindo. Pero às vezes Deus quer tratar nosso emocional. Às vezes Deus quer sanar nossas emoções. Aí chegou Rose Moraes, Silvia Madrid, Deus les bendiga. Paz, Deus a nos Rose bendiga. Chá de Brasil, Silvia Chá de 9 de junho. Pastora Silvia, Deus les bendiga. Boa noite. Boa noite, Rose, Deus te bendiga. Então, como eu ia dizendo, muitas vezes Deus tem que precisa tratar nossas emoções. Bendiciones, Mirta Casas, Deus te bendiga, querida, bem-vinda. E às vezes nós estamos aí orando e pedindo, Saludos, Senhor. Julián, que tiene que estar ahí, seguro. Julián, Deus te bendiga, querido, também, que seguro está aí com Mirta. Graças por estarem. Paz. E às vezes nós temos que ser um pouco mais, como seria a palavra? Ser um pouco mais, estar um pouco mais em paz com Deus e ser um pouco mais esperançosos e estar esperando em Deus para que Ele pueda ser em nós outros o que nós outros queremos. Temos que ser mais maleáveis se diz acá, nos deixar moldear para que Deus pueda trazer a nós outros o que Ele quer. Porque muitas vezes o auto, a casa, as roupas, essas coisas chegam e é uma alegria momentânea e parece que nos chenou e agora sim estou realizado, agora comprei um auto, agora cambiei de trabalho, agora já estou fazendo isso ou aquilo. Pero quando passa o tempo e passam os dias, o vazio, a insatisfação vuelve outra vez. E hoje, quando Rubem falava sobre amor e sobre oração, e os primeiros 2 mandamentos do Senhor, ele justamente começa os primeiros mandamentos com amar. O Senhor está dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecerlo, porque se nós outros amamos, é fácil obedecer, verdade? Se nós outros amamos a Deus, se nós outros nos enamoramos de Ele, se nós outros passamos esse tempo de chegar na igreja e querer arrancar-nos de aí de uma vez e não volver nunca mais, porque é um tempo que nós outros temos que ir e sentar em uma silla e muitas vezes estar aí com muitas ganas de não estar nunca mais.
Pero se nós passamos esse tempo desta guerra espiritual que está sucedendo e nós nos quedamos e começamos a conhecer de Deus, começamos a conhecer os sentimentos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus para nós outros. Então, aí, por isso às vezes a gente diz, lavaram a cabeça de esses crentes que se foram à igreja. E de certa maneira é lavado mesmo, é lavado no coração, é lavado na cabeça. Diz a palavra que o Senhor vem com um jabón para limpiar e para afinar com fogo, para purificar o ouro. E esse lavado que eles dizem, esse lavado realmente é lavado das coisas que estavam impregnadas em nós outros, que se pegaram em nós outros e que não queriam deixar. Então, nós outros começamos a ser límpios, lavados em la sangre de Jesus Cristo, esta sangre que ele verteu na cruz, e empieza a sair todas essas coisas, para que, como uma pedra preciosa, como disse a palavra, o Senhor começa a polir a nós outros, e nós outros começamos a entender o querer de Deus para nós outros. Porque vocês sabiam que não é quando nós outros chegamos à igreja que Deus tinha planos de estar com nós outros e de falar com nós outros e de ter-nos cerca e de dizer hijo, hija. Não, nós outros estávamos nos planos do Senhor desde antes de estar no vientre de nossas madres. O plano de Deus e os projetos de Ele para com nós outros era muito antes. Como disse a palavra aqui em Isaías 44, 24, disse, assim disse o Senhor, tu Redentor, Ele que te formou desde o seno materno. Eu é o Senhor, Criador de todo, que estendo os céus, eu solo e afirmo a terra sem ajuda. Eu sou esse Deus. Eu sou este que desde o vientre de tu madre te foi formando. E muitas vezes para nós outros chegamos a primeira vez à igreja, nos sentamos aí e parece que é a primeira vez que nós outros estamos tendo um encontro com Deus. Sabe que quando estávamos no vientre de nossas madres, eu sempre penso isso, Deus nos ia formando, tejiendo, eligiendo a cor do pelo, nossa estatura, o color de nossa pele, de nossos olhos. E eu creio que neste momento nós outros teríamos muita intimidade com Deus, verdade? Amém. Os niños são tão puros, são tão inocentes. Facundo, que foi papá agora há pouco, a Mica, que teve bebê agora há pouco, nós outros que tivemos filhos, quando os niños nascem, eles são completamente dependentes, é como se vinieram ángeles do cielo direto a nossa casa. Facundo, y que los ángeles te hablan y te hablan permanentemente. Então, essa pureza, eu creio que os bebês, mientras estão em nosso vientre, eles estão em um contato permanente com Deus. As mãos de Deus estão aí, eles estão formando, está formando sua personalidade, está formando seu caráter, está formando seus digitais. Gente, nós outros somos únicos. Cada milhares, bilhões de pessoas, cada um tem uma única digital, um único dibujo. Amém. Como será então que nós outros, quando nascemos, perdemos o contato com o Senhor? Porque nossos papás não tiveram o privilégio, quizás, de sentar-se em uma silla de uma igreja, de escutar sua palavra, de meditar em ela, de conhecer. Quizás, eu sei, porque eu vi minha mamãe e meu papá, eles tinham outra religião. E conhecer a Deus e chegar delante daquele que nos criou, não há outra coisa semelhante, parecida. Começamos a descobrir coisas, efeitos em nossas vidas, coisas que nós outros passamos e que não necessitávamos passar. Por isso o Senhor disse que seu povo perece por não conhecer das Escrituras. Quando nós outros rompemos em el parto, é uma situação, dizem os médicos, que é estressante. Quando os niños nascem, eles sofrem um estresse e eles perdem milhares de neuronas, sabiam? A neurociência disse que quando os niños saem da pança, do vientre de sua madre, perdemos milhares de neuronas. Pero também disse que quando o passar do tempo, nós outros
tenemos una fuente que puede producir neuronas en casos de enfermedades, que algunas neuronas se mueren, y nosotros somos una computadora que Dios hizo de las más preciosas, que jamás va a haber otra tecnología que pueda hacer esta creación que lo hizo Dios. Entonces, cuando nosotros rompemos ahí, hay una situación de estrés y nosotros nacemos en este mundo. Y ojalá uno pueda nacer hijo de pastor o hijo de alguien que frecuenta la iglesia, de un hermano, de una oveja, de un evangelista. Pero cuando no nacemos ahí, nosotros llevamos mucho tiempo para encontrar el camino. ¿O no? Yo llegué a Dios ya con casi 40 años. Rubén, ¿cuánto tenía? También. Era muy joven, Rubén. Sí, entonces 40 años, às vezes Rubem cuenta que os amigos dele dizem, mano, já há quanto tempo vai estar nessa loucura, viste, de ser crente, de ser pastor? E ele disse, mira, eu vivi 40 anos sem conhecer, agora eu vou dar uns 40 anos mais para Deus para ver como queda. Então, é uma bendição, essa segurança que nós outros temos. ¿Va a decir algo? ¿Puedo? Gloria a Dios. Dios responde. ¿Quería decir algo? Me decía, hablábamos con un hermano y compartíamos esto y decía, Rubén, decile a Fátima que cada tanto te deje hablar un poquito, también a vos. Y ya queda poquita agua, así que voy a hacer último comentario. Sí, yo aún no tengo, ¿viste? No, puedo mojar la palabra. Mi último comentario de esta noche y gloria a Dios. Quería hacer este comentario relacionado también con el llamado. En la oración, esto que Fati comentaba de cuando uno está en la iglesia y está un tiempo ahí pasando, sentado, esperando el tiempo de hacer otra cosa. ¿Y cuándo es el tiempo de hacer otra cosa? Cuando Dios empieza a uno a inquietarlo. ¿Y por qué lo empieza a inquietar? Porque el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la participación en la iglesia, a través de la lectura de la palabra, va haciendo que este llamado aparezca en nuestras vidas. Y yo le decía, pero hermano querido, si Dios le dio a Fátima este don, esta sabiduría, esta posibilidad de hablar y de contar las cosas con gracia delante del resto de los hermanos, ¿por qué me voy a meter yo a atrapalhar, como dicen en Brasil, a molestar? ¿Para qué? Porque uno debe saber para qué fue llamado. Amén. Entonces, y ahí charlábamos sobre esto y digo, mira, Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, ¿me preguntaste en algún momento para qué fui llamado? Porque vos estás haciendo determinadas actividades, como yo las hacía. Y yo hacía determinadas actividades que me gustaban mucho. Pero eso no quiere decir que sea para lo que Dios me llamó. A mí me gustaban mucho actividades que me dañaban. Entonces, yo durante mucho tiempo tuve que escuchar como mi esposa me decía, esto no lo hagas porque no va a ser bueno para vos, hasta que Dios me confirma eso, de que yo no debo continuar más ese camino porque me está dañando. Entonces, me gusta, igual que hoy con la bebida que me gustaba, me gusta esa actividad, claro que me gusta, pero te hace daño, entonces no la podés continuar. Ahora, tenés que preguntarle a Dios, ¿para qué fuiste llamado? Y permitir que Dios te moldee y permitirte estar en esa posición de humildad en la que uno como barro, como dice la palabra, uno está en las manos del alfarero.
¿Y desde cuándo la vasija de barro se planta después de haber sido cocida y todo lo demás? Después de haber sido hecha, cocida y demás, se planta frente al alfarero y le pregunta, mira cómo me hiciste. Ahora, el ser humano, uno, a veces tiene la desfachatez de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué me estás haciendo? Entonces, uno debe entender que cuando uno está preguntándole a Dios sobre cuál es el llamado, uno se pone en las manos de Dios y está siendo también moldeado en ese momento. Y no debe ser impertinente con Dios y decirle, ¿qué estás haciendo que me duele? ¿Qué estás haciendo conmigo? Y después de ya haber terminado esa etapa, decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así, mi Dios? Pero Jesús dijo, si vos estás dando fruto, ¿viste? Y estás lindo el árbol, Ele va a podar. Y si tiene gajos que no andan, no funcionan, Ele va a podar igual. Entonces, de todas las maneras, el Señor nos va a estar podando a cada tanto, Amén. Sacando lo que no sirve, para que el árbol pueda tener buenos frutos. Luisa Javiru, bienvenida, Dios te bendiga, Dios querida. te bendiga. Amén. Y yo hoy decía, ¿y qué tiene que ver esta palabra de Rubén con la palabra que el Señor me dio? Y él comenzaba, como yo decía, los mandamientos, la primera palabra era amar. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ahí les expliqué por qué que muchas veces no lo amamos. Primero porque no nos damos una oportunidad a nosotros de poder comenzar a conocer a Dios. Llegamos en la iglesia hoy y no sucede nada porque venimos esperando un montón de cosas. Entonces parece que no es el lugar. Y nos vamos. Ana Rodríguez, Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga. Y ya nos vamos, no damos tiempo, ni siquiera, viste, el Espíritu Santo hace así para hablar con nosotros y nosotros ya fuimos. Entonces, quizás después que pase todo eso, nosotros podamos dar una segunda oportunidad para nosotros, porque Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Pero nosotros sin Dios, a cosa fica feia para la foto, como disse el pastor. Guadalupe, bienvenida, Dios te bendiga. Decía el pastor Félix, a veces nosotros los creyentes estamos feos para la foto, porque nosotros sin Dios, ¿qué somos en esta vida? Sandra Belizán, bienvenida, Dios te bendiga. Paz, Sandra, Dios te bendiga. Nosotros que somos en esta vida sin Dios. Dios no necesita de nosotros, Ele solamente nos ama. Amén. Ele ama su creación. Ele ama sus hijos, Ele ama que uno hable con Ele, que uno quiera conocerle. Muchas veces nosotros somos llenos de defeitos y el Señor sigue nos mimando y sigue arreglando nuestra vida y sigue amando tal cual como nosotros amamos a nuestros hijos, que muchas veces hacen, se mandam unas que uno diz, pero como hiciste una cosa dessas y nos sacam muchas veces de sério. Mas nós outros seguimos amando e nos seguimos alimentando e cuidando e instruyendo. Shalom, Liliana, Deus te bendiga, já de Texas, dos Estados Unidos. Shalom. Tia Clara Lombardo, bem-vinda, Deus te Tia. bendiga. Liliana Salles, Deus te bendiga, querida. Liliana. E então, lo que Dios quiere es hacer con nosotros lo que Él hace, que nosotros hacemos con nuestros hijos. Y la palabra dice que nosotros siendo malos, aún sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más el Padre, que es bueno y que tiene amor y que está esperando por nuestra llegada a sus brazos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, quando se arrepende de não haver estado com Ele mais tempo, isso é arrepender-se de nossos pecados, verdade? E de não haver dado uma oportunidade para Ele antes, há fiesta no céu. Amém. E o segundo mandamento, hoje me acordava de Marisol, a pastora, porque justo em um tempo aqui,
Deus me havia dado para predicar na igreja sobre as cartas a las iglesias. Nós terminamos a prédica com as 7 igrejas e foi mais uma semana e na outra semana se cerraram todas as igrejas por causa desse vírus. Então, como que Deus venia falando a sua igreja. E Marisol justo disse a mim, Deus me havia dado a chá em Pasteur para predicar sobre os mandamentos de Deus, sobre os 10 mandamentos. E como Deus venia preparando sua igreja e preparando a nós outros, dizendo que iam a suceder coisas. Depois que passou tudo isso, que uno comecei a pensar em las cartas a las igrejas que está no livro de Apocalipse. Deus nos estava dizendo que as coisas iam passar e que as igrejas deveriam estar preparadas, e Deus dizia em todas essas, dizia, eu conosco tus obras. Em todas as cartas a las igrejas, Jesus começava dizendo, eu conosco tus obras, e eu sei o que passa em tu coração. E o segundo mandamento é amar a tu prójimo. Amém. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós começamos a orar. E Deus vai ponendo em nosso coração, sacando todas essas coisas feias, oscuras, os rencores, a falta de perdão, que muitas vezes nos causam enfermidades. Deus vai sacando toda essa vasura, porque realmente muitas vezes nosso coração está cheio de coisa que não serve, que solamente danam a nós outros e a las pessoas que estão cerca. Então, como disse Jesus, que lo que sale del corazón del hombre es que mata el hombre. Então, muitas vezes estamos preocupados com o vírus, uma vez já disse aqui, e nosso coração está infectado. E Jesus, quando vem a limpiar. Então, quando nós amamos a Deus sobre todo, começamos a entender e pedir que Deus nos ajude e nos dê graça de amar ao próximo, com seus defeitos. Porque ele tem defeitos, mas eu também tenho, quizás muito mais que ele. Então, essas coisas que muitas vezes o egocentrismo nosso não nos deixa de verdade viver o amor ágape de Deus. Este amor que todo perdona, esse amor que todo crê, esse amor que todo pode, esse amor que está aí muito bem escrito no livro de Coríntios, verdade? E quando nós outros amamos dessas 2 maneiras, nós outros cumprimos este mandamento que eu estou todo o dia em minha mente, não matarás. Muitas vezes não é agarrar um cuchillo e sair matando, ou uma pistola, não, muitas vezes nós outros vamos matando em la outra pessoa, os sonhos, os projetos, vamos matando o amor, porque a arma de nossa língua é uma arma, e diz a palavra que nossa língua, em Santiago, Rubén, que le gusta muito, que nossa língua é inflamada por el infierno. Ah? Que les parece? Arma poderosíssima para matar. Muitas vezes matamos nossos filhos soltando sobre eles palavras de maldição. Muitas vezes matamos a nosso cônjuge com palavras agressivas, ou muitas vezes com nossas atitudes, porque às vezes decimos uma coisa, pero hacemos outra. Então, quando hoje Deus falava, neste versículo, não matarás, ele estava dizendo que aquele que tem o amor de Deus, aquele que ora, ele não vai sair matando. Muitas vezes uno diz, pero eu não sou um homicida, eu não tenho esse pecado de haver matado uma pessoa. Será? Será? Quem éramos nós outros antes de chegar a Deus? Não? E nesse tempo Deus, ele começa a trabalhar em nós outros, verdade? Então, quando nós outros chegamos à presença dele e nós outros queremos pedir que ele nos ensine a amar, nós outros temos que dizer, mira, eu hasta hoje, eu não sabia que havia uma maneira distinta de amar. Eu hasta hoje não sabia que existia um amor
assim, sem limites, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que perdona, um amor que não desconfia. Aqui se diz desconfiar? Uhum. Um amor que não desconfia. E o amor que não desconfia é aquele amor que confia em la outra pessoa. E como é difícil confiar em la outra pessoa, verdade? Tihi, Daniel Nievas, Deus te bendiga, querido, bem-vindo. E nós outros, quando chegamos ao Senhor, nós outros chegamos assim, desconfiados, chegamos pessimistas, chegamos altaneiros, não? Muitas vezes nos paramos delante de Deus e dizemos, pero, ¿qué está haciendo Deus? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Por qué estoy pasando por isso? E hoje, com essa palavra, que o Senhor las casou tão bem, porque Rubem trazia e dizia amar e oração. E Deus me havia dado o versículo, não matarás. Então, eu dizia, aqui tem que ver uma coisa com outra, pero ora, hablando e analisando, e analisando ao ser humano e vendo os mandamentos de Deus, que começam os 2 primeiros com amar, uno chega a esta conclusão, que aquele que ama não mata. Amém. E hemos visto durante todo o ano passado esta coisa terrível, esse desejo por la lei que favorece o aborto. E por muitas vezes eu orava e dizia, Senhor, vai quedar assim tudo isso? Muitas vezes me dava lástima ver todo o que estava passando, porque aquela gente que estava com aqueles pañuelos verdes, eles estavam fazendo um carnaval, e eles cantavam e pediam o direito de matar uma vida que está dentro de nós outros. Esta vida que Deus disse que Ele estava aí desde que Ele nos formou. E eu pensava, Senhor, isso todo onde vai terminar? Como vai parar esse desejo infernal do mundo de matar, de quitar vidas inocentes? Nós outros que temos filhos, que temos netos, nós outros sabemos que há uma vida aí já embrião. E eu perguntava, Senhor, como era tudo isso? E hoje me vino à mente tudo isso com esse versículo, não matarás. E Deus dizia, a humanidade toda conhece, porque nós outros sabemos que não temos que matar, nós outros sabemos que não temos que codiciar, nós outros sabemos que não temos que roubar, nós outros sabemos que temos que amar a Deus, que Ele é o único Criador. Nós outros sabemos que temos que amar a nosso próximo. Nós outros sabemos todas as coisas, mas nós outros seguimos fazendo o que nós outros queremos e não cumprindo os mandamentos de lo que Deus quer. Aqui eu tinha Amós 1:13, e eu quero terminar com este versículo. Alicia, Deus te bendiga. Alicia Crisopuli, toda a família, Deus les bendiga. Los queremos muito também, muitas graças. E queria terminar esse momento, essa charla, é uma prédica doble hoje, porque cada um pudo exponer o que Deus pôs em seu coração, verdade? E quero terminar com este versículo em Amós 1:13, que diz: Assim ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, e por el cuarto não revocarei su castigo, porque para ensanchar sus tierras abriram a las mujeres de Galaad que estavam encintas. Me habló tão forte esse versículo hoje. Deus está se referindo a pessoas que têm um bebê adentro sujo e que estão sendo, de alguma forma, espiritualmente, principalmente, estão sendo abertos o ventre e estão desejando matar aqueles
que Dios planeó, porque hay una palabra en la Biblia, en un salmo, donde dice que el Señor tejía esta persona, que si no me engano era David. Dios tejía ese embrión y Dios tomó nota de su futuro en un libro. Entonces, cuando nosotros salimos a marchar y a desear la sangre de los inocentes por la calle, nosotros estamos borrando una historia, nosotros estamos nos metiendo en una historia que Dios ya había escrito. Y hay todavía formas de amor. Hay allá en Brasil comprovado en algunas iglesias donde las chicas que fueron abusadas y que queriam sacar sus hijos foram atendidas psicologicamente, foram atendidas na igreja, permitiram que Deus pudesse ser em suas vidas algo do amor que Ele prometeu. E hoje elas são testemunhos com seus filhos que queriam abortar, do amor que seus filhos les dão a ella e de las famílias que Deus les deu. Les deu esposo, les deu padre para su hijo, les deu más hijos y les deu una vida libre de cargar el peso de haber quitado la vida de un ser inocente e indefenso. Hoy hablaba muy fuerte esa palabra conmigo y yo me recordaba de las fotos que yo vi, de las cosas absurdas que la gente hizo. Entonces, yo después pensaba en todo isso que parou as nações. Essa enfermidade que fez que todo mundo se recorriera a sua casa. E que quizás muitos de estos que deseavam a morte, o aborto, quizás agora podem pensar que nós outros sem Deus não somos nada. E se uno está assustado hoje com o coronavírus, com o Covid-19, comece a ler o livro de Apocalipse. Se uno se assusta e se recorre a sua casa hoje, então imagínate quando comece a tribulação. Porque Deus está dando oportunidade a ti e a mim e a nós outros de que Ele segure nossa mão, de que Ele permita que nós outros não vivamos todas as barbaridades que estão para suceder na terra, porque se viene o anticristo, se viene o plano do inferno para a humanidade na terra. E esse Cristo que nós outros lo rechazamos e lo rejeitamos, este Cristo vertiu sua sangue na cruz para que nós outros hoje pudiéramos tender a mão e dizer: Senhor, eu não quero estar aqui quando o inferno de verdade tomar conta desta terra. Porque Jesus dijo, está escrito, Deus dijo, que vai chegar um momento que o anticristo se vai manifestar. E o dolor vai ser tão grande. O Espírito Santo vai estar retirado da terra. E vai ser tão grande o dolor, e a gente vai procurar a morte e vai tentar suicidar-se e não vão a poder morrer. Então, se nós outros hoje nos assustamos com o Covid-19, empecemos a orar e demos uma oportunidade para Jesus a ver quais são os planos dele para a tua vida. Amém. E para a nossa vida. Glória. E vamos encerrar cantando esta canção que diz: quando Jesus estendeu sua mão. E Ele está com sua mão estendida hoje para vocês, para nós outros, para todo aquele que quiera. Jesus se entregou por la cruz para todo aquele que quiera. Las prostitutas, los drogados, los ladrones, todos. Amém? Amém. Los ricos. Glória a Deus. La mano del Senhor está estendida hoje. Tómala. Mis tinieblas en luz.
Él extendió su mano para mí. Yo era pobre y perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando Él extendió su mano para mí. Cuando Jesús extendió su mano, Él extendió su mano, Él extendió para ti, para mí, en la tempestad, y yo puedo descansar. Pues con Él soy libre del peligro y del mal, porque Él extendió su mano para mí. Cuando Jesús Extendió su mano, cuando Él extendió su mano para mí. Yo era pobre y perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando Él extendió su mano para mí. Cuando Él extendió su mano para mí. Tome de la mano del Señor, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados, gracias por haber estado, por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos acompañado. Les dejamos una invitación. ¿Qué decía? Le queremos dejar una invitación final. Recuerden, por favor, que nosotros tenemos un canal ahí en YouTube, que ustedes nos pueden visitar y que ustedes pueden suscribirse, que le pueden dar a la campanita y que ahí estaremos nosotros con prédicas, con canciones para compartirlas juntos. Los bendecimos, los amamos y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por estar. Gloria a Dios. Extienda su mano. El Señor está con su mano extendida. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias a todos ustedes que estuvieron orando, intercediendo por nosotros. Amén.